Oi, gente, até os jornalistas da Globo estão detonando com o mico do Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Vamos ver esse vídeo e tecer alguns comentários, porque quando você vira piada até na Globo News, é porque a situação tá difícil, né? Mas vamos lá, vamos comentar, assistir e comentar. O vídeo é da TV Afiada, que pegou trechos lá da Globo News. Vamos lá. Foi essa participação do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, que foi muito curta, foram menos de 5 minutos. Ele disse que as tarifas prejudicam a população brasileira e fortaleceriam politicamente o governo do presidente Lula e aceleram a aproximação do Brasil. Perceberam? Prejudica o Brasil e fortaleceria o Lula, porque o Lula vai ser percebido corretamente como defensor da soberania nacional. Mas a pergunta que eu faço, senhor Flávio, quem foi lá nos Estados Unidos pedir o tarifaço 1.0? Será que foi um cara que se chama Eduardo Bolsonaro? Que é seu irmão? Interessante, não é? Rapaz, que coincidência. Mas vamos seguir. Brasil com países como Rússia e China, né, que tentando pegar o lado ideológico do governo Trump. Agora, quando ele foi perguntar diretamente qual seria o impacto dessas tarifas sobre a economia brasileira, ele voltou a repetir o discurso que ele já tinha feito, quer dizer, não apresentou nenhum dado específico. E eu queria voltar para aquela tela que a Yasmin lá de Brasília estava dizendo, uma fala específica aí do Flávio Bolsonaro, que ele começa dizendo, né, que daqui a 90 dias vai ter eleição, vai ter uma mudança muito grande no cenário político brasileiro, mas tem uma contradição ali. Ele fala que poderia beneficiar os causadores desses problemas. Ou seja, olha ali, ó, o Brasil realizará eleições presidenciais em outubro. Em apenas 90 dias, o cenário político do país mudará completamente. E impor agora uma tarifa que seria difícil de reverter, olha só, é esse pedaço aqui, ó, recompensaria os responsáveis pelas ações em questão. Punir aqueles que já sofrem as consequências seria o pior momento para agir. Mas peraí, então ele está concordando que o Brasil é o causador de práticas desleais? Porque é isso que é a seção 301. É verificar se o Brasil implementa práticas ilegais, injustas no comércio exterior. Essa fala dá a impressão de que ele concorda. E ele acusa o governo Lula de estar implantando essas práticas injustas do comércio exterior. Só que a gente sempre tem que voltar para aquela prova em contrário, que é o Brasil tem um déficit na balança comercial com os Estados Unidos de 10 bilhões de dólares nos últimos 10 anos, de 400 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Então, o Brasil está restritivo, não está restritivo. E só para complementar o que a Ana Flor estava falando, a questão das empresas americanas, a Coca-Cola, a Tesla, o eBay sendo contra. E, na verdade, o Flávio Bolsonaro quis ir até ali, porque essa nova tarifa imposta lá em maio foi 2 dias depois de ele ter visitado a Casa Branca. Então ficou com aquele cheiro de, peraí, mas será que teve alguma influência, teve alguma conversa de Flávio Bolsonaro que levou à implantação dessas tarifas? O que ele está querendo se livrar é dessa acusação da oposição a ele, de que ele seria o Tariflávio, né? Então ele está fazendo esse papel para tentar associar a ele qualquer desistência do governo americano em taxar o Brasil. Só que o detalhe é o seguinte, não é só a visita dele, o Eduardo Bolsonaro disse publicamente no tarifaço 1.0 que ele articulou o tarifaço, né, para livrar o papai da cadeia. Ou seja, a família Bolsonaro já está implicada. E o tarifaço 2.0 só vai acreditar que eles não são subservientes aos Estados Unidos uma pessoa que tenha bebido muito detergente. Muito difícil a gente não comparar, né, Marcelo Luiz? Porque justamente estamos lidando com dois lados opostos. Pegando carona ainda no que a Sandra nos fala, quando a gente vai ver friamente o que o senador Flávio Bolsonaro fez hoje lá, ele defende apenas em sua integralidade o Pix, porque ele fala que a corrupção é culpa do governo brasileiro, ele fala que a questão das redes sociais, das Big Techs, é culpa do Supremo Tribunal Federal. Só que o Eduardo Bolsonaro disse que o Pix dos Estados Unidos era o Zelle, um sistema privado, né? Então, e falou em colocar o Pix na mesa de negociação. Palavras do Eduardo Bolsonaro. Mas enfim. E aí ele parece que vai concordando com essa suspeita de que por aqui teríamos práticas ilegais. E se esquece de fazer o que os próprios aliados dele, como Paulo Figueiredo, hoje fez um vídeo longuíssimo com esse de boa parte, dizendo que esquece de fazer uma defesa ainda maior do Brasil. Ele foi muito criticado hoje, inclusive, por não dar entrevista. Que ele faz uma fala e simplesmente acabou desaparecendo, até por não barganhar politicamente a ida dele até lá. Pois é, Marcelo. Ele esquece também de mencionar que lá atrás, antes mesmo desse novo pacote de tarifas, a atuação direta do núcleo dos Estados Unidos do bolsonarismo, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e tudo mais, teve uma influência direta naquela decisão de Trump de não apenas taxar a economia brasileira, impor tarifas, como também depois impor sanções contra integrantes do judiciário brasileiro, alegando ali uma motivação política que atendia aos interesses do bolsonarismo. Ele esquece também de dizer que há pouquíssimo tempo se ofereceu para dar uma equipe de transição de governo, caso fosse eleito, para os Estados Unidos ajudarem, aí fica a nossa ilação, dedução, conclusão, ajudar os Estados Unidos a traçar quais são as prioridades da economia brasileira, mais ou menos. Pois é.
Pois é. Menos isso. E, finalmente, nesses poucos minutos, ele não faz uma defesa peremptória da economia brasileira e do comércio exterior do Brasil, porque bastaria ele dizer algo nesse sentido. Eu, como pré-candidato a presidente, sou contra a imposição de tarifas. Não é contra a imposição de tarifas agora, é contra a imposição de tarifas por parte de um parceiro que é importante sim, que já foi mais importante para o Brasil e que pode voltar a ter ainda mais importância se eu for eleito e nós negociarmos diretamente a ampliação de nossas relações comerciais. Fica sempre a aparência que a única questão dele é com o timing das novas tarifas e não com a sua origem, que tecnicamente, como já vimos aí no comentário dos colegas, não tem base, porque afinal de contas o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil. Isso é básico, o que nos leva a concluir que o verdadeiro objetivo dessa ida do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para fazer essa suposta defesa dos interesses que ele vê como nacionais, deixando várias lacunas, é, na verdade, o objetivo fazer cortes para a internet. E aí ele fará cortes para a internet, utilizará isso em seus canais, em seus programas, ou com declarações dele mesmo, ou com trechos, ou com imagens e tudo mais, dizendo que foi os Estados Unidos defender o Brasil, enquanto o governo não fazia. Enquanto o governo, devolvendo para você, mantém a sua posição há meses, que é, estamos negociando, seguimos conversando com os Estados Unidos, tentando convencê-los de que os nossos argumentos técnicos são suficientes para que não sejam impostas novas tarifas. Gente, até na Globo News. E eu digo até na Globo News porque a Globo News tem muitos comentaristas liberais. Só que a questão é a seguinte, é muito evidente que o Flávio Bolsonaro está fazendo uma defesa basicamente eleitoral e não a defesa do Brasil. Que está fazendo a defesa da candidatura dele, né? E que está com medo da defesa da soberania cair como está no colo do Lula e isso ajudar o Lula a ganhar a eleição. Essa é a única preocupação dele. Mas enfim, vamos terminar de ver o vídeo. Ouvir, Demetrio, por favor. Bom, Flávio Bolsonaro falou em inglês, o que significa que provavelmente ninguém entendeu nessa audiência pública o que ele disse. Mas não é só por isso que ele não terá influência nenhuma no resultado desse processo de tarifas dos Estados Unidos. Veja, o que ele foi fazer lá, o Marcelo já disse, foi fazer um discurso para ser cortado para a internet para fazer campanha eleitoral aqui no Brasil. Mas é muito difícil ser otimista também sobre as negociações técnicas do governo brasileiro com o governo americano. E por quê? Porque a orientação de Donald Trump é substituir o argumento legal das suas tarifas. Não só para o Brasil, para o mundo. A Suprema Corte derrubou as suas tarifas e ele, através da seção 301, procura um atalho legal para reinstalar as tarifas que foram derrubadas. Isso é uma política geral. No caso do Brasil, há um outro elemento que é o PIX. O governo americano é contra o PIX porque o PIX atrapalha, tira mercado aqui no Brasil de grandes instituições financeiras americanas. E é contra o PIX também porque ele pode ser e já está sendo copiado em outros países. E ele é contra o PIX porque tira dessas instituições, porque ele é financiado, o Trump, o Partido Republicano e parte do Partido Democrata, eles são financiados pelas Big Techs e pelas empresas financeiras. Essas empresas pagam as suas campanhas, então eles são empregadinhos de quem paga a sua campanha. Essa parte é quase sempre ausente do discurso, e eu vou insistir nisso, mas vamos seguir. Por outros países, o que reduz ainda mais o mercado para as instituições financeiras americanas que controlam a maior parte desse mercado. Isso é bom para os consumidores no Brasil e no resto do mundo, mas é ruim para essas grandes instituições financeiras. Então, esse é um ponto crucial para o governo americano. O que o Brasil fala tecnicamente, por mais que o Brasil tenha razão, e tem, vai ter pouco efeito nisso. O que Flávio Bolsonaro fala, ou deixa de falar, ainda mais em inglês, não vai ter impacto nenhum no resultado desse processo. Ele espera que tenha algum impacto positivo na sua campanha eleitoral. O detalhe é que o impacto econômico para o Brasil, e é um raro momento da minha vida que eu concordei com o Demetrio, né, que realmente argumentos técnicos não vão funcionar muito, mas mesmo que os Estados Unidos imponham, o impacto econômico para o Brasil é mínimo, porque o Brasil abriu novos mercados, na China, em outros lugares. O Brasil não precisa mais tanto dos Estados Unidos quanto precisava no passado. Então Trump quer fazer os produtos brasileiros ficarem caros no mercado estadunidense? Fique à vontade. Pode fazer. Sabe? É uma prerrogativa sua, né? O Supremo tirou, mas se você conseguir um atalho aí, por motivos políticos ou porque você simplesmente adora uma tarifa, vai fundo nessa, cara. Não vai fazer muita diferença para o Brasil. Enfim, gente. Até porque o Brasil tem mercado na China, na União Europeia e em outros lugares.
Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quer ajudar o canal, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Se você quiser se tornar membro, apoiador, também ajuda o canal. E você pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Sim, tem um link no comentário fixado explicando como é que faz isso. Não tem pegadinha, não tem custo nenhum. É fácil, você se cadastra no site do Hotmart, estando cadastrado, clica no link dos cursos, vira afiliado e começa a divulgar os cursos para onde você quiser. E quem comprar o curso, você começa ganhando uma comissão de 20%. E se você vender 13 cursos, a comissão pula para 40%. Sim, 40% do valor do curso fica na sua mão se você fizer essa divulgação e pessoas adquirirem o curso. São cursos que divulgam ideias de esquerda, cursos importantes para a população brasileira. Não cursos quaisquer, não, viu? E cursos de formação intelectual, são cursos importantes. E, gente, se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.